Ao meu lado, Edna Maciel, boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde aos colegas Eliezer, Tássio e a todos que nos assistem. Seja bem-vindo também, Tássio Cruz. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos e principalmente ao nosso amigo telespectador. Eliezer, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio, Edna, Tássio, telespectadores, boa tarde a todos. A Prefeitura Municipal de Teresina convocou uma entrevista coletiva com a imprensa para apresentar a contraproposta aos empresários do setor de transporte público. O objetivo é reavivar o setor aqui na capital. Vamos acompanhar como foi. Aproximadamente 250 dias após o início da gestão atual da Prefeitura de Teresina, a equipe administrativa do Palácio da Cidade apresenta uma proposta formal às empresas de transporte coletivo. Para o transporte coletivo, gratuidade para o transporte de estudantes da Escola do Ensino Fundamental Municipal. Ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado. Terceiro, o efetivo funcionando do sistema de integração, ou seja, ter ônibus em quantidade integrada. Revisão do valor das tarifas. Isso aí é uma coisa que nós temos que fazer, revisão das tarifas. Obediência da vida média dos veículos do transporte coletivo de Teresina. Controle da bilhetragem eletrônica por parte da Prefeitura. E retorno da circulação da frota prevista na ordem de serviço da S-Trans. A crise no sistema de ônibus da capital parece estar longe de ser solucionada. Negociações ainda estão em andamento e as contrapropostas apresentadas pelo Poder Executivo podem ser aceitas apenas em parte. É evidente que quando você coloca em discussão vários pontos, aqui e ali pode ter um ponto que não haja concordância e outro sim. Né? Nada acontece, digamos assim, com 100%. Né? Então, o certo é o seguinte, acordado, as coisas continuam. Se o empresário lê a proposta, a contraproposta da prefeitura, dizer, não, eu não tenho condição de atender, eu não posso atender, eu não quero atender, eu não vou atender, aí, naturalmente, a prefeitura, o prefeito disse aqui na entrevista coletiva, tomará as providências. O governo do estado também foi incluído no debate e se comprometeu em assumir parte dos subsídios. O governador Wellington Dias está disposto a pagar tanto os estudantes da rede pública estadual, como os policiais militares, os policiais civis, todos aqueles servidores públicos do estado que não pagam o transporte coletivo. Vamos então aos pontos que foram tratados, mais uma vez apenas lembrando essa dinâmica, que o sentimento que fica de que realmente a CPI do transporte público não serviu para nada, foi uma simples cortina de fumaça para, de certa forma, utilizar o usuário do transporte público de Teresina para o sofrimento do usuário como moeda de barganha. Vamos aqui então aos pontos da contraproposta apresentados pelo prefeito. Gratuidade para o transporte de estudantes de escolas públicas municipais, entre outras tarifas sociais. Como dito pelo prefeito Dr. Pessoa, ônibus obrigatoriamente com serviço de Wi-Fi e ar-condicionado ofertando aos usuários do sistema. Efetivo funcionamento do sistema de integração. Revisão no valor das tarifas. Pode avançar, Rafael, por gentileza. Obediência à vida média dos veículos e de sua utilização, ônibus em bons estados. Sexto ponto, controle da bilhetagem eletrônica por parte da Prefeitura Municipal de Teresina, era um dos pontos bastante criticados pela administração pública da capital do estado do Piauí, de que a S-Trans e que a Prefeitura efetivamente não tinha um controle dessa bilhetagem. Retorno da circulação da frota prevista na ordem de serviço da S-Trans, lembrando que nós temos em média quase 480 ônibus previstos em frota e na atualidade em circulação ficamos em torno, na atualidade, de 120 a 150 ônibus, dependendo da demanda. E 48 horas a partir da notificação para se manifestar sobre esses pontos. Nós já procuramos o CETUD para que eles possam realmente ter este espaço, utilizar o espaço público aberto de uma TV como o canal 23.1 para se manifestar, mas eles preferiram segurar um pouco o comentário acerca dessas medidas, vão se reunir com sua assessoria jurídica para saber que resposta será dada à Prefeitura Municipal de Teresina. Começo com a Edna Maciel. CPI não serviu para nada, apenas para se perder tempo, se perder recursos públicos, porque nenhuma das considerações apresentadas em relatório foram consideradas nessa tentativa de contato
com a Prefeitura e empresários do setor, Edna? Frustrante. Segundo o gestor, foi fraca e desnutrida e outros adjetivos que não convém aqui citar. Então, assim, muito tempo, dinheiro, desgaste, estresse e, principalmente, perde e continua perdendo a população. Perde tempo, fica em casa, não consegue trabalhar, não consegue receber seu salário, enfim, se prejudica a classe trabalhadora ligada diretamente ao transporte e também o usuário. Realmente, nós vimos, acompanhamos e noticiamos o empenho dos envolvidos na CPI, do presidente, a todos os vereadores e quem foi prestar seu depoimento, a população, enfim, os comunicadores. E agora o que minimamente se esperava era uma resposta prática, alguma coisa que desse um norte, porque a população precisa, como cidadã, ter uma resposta, porque precisa ir e vir. E ainda se criou um novo problema, porque durante esses meses, durante esses dias todos, as pessoas já se adaptaram a uma nova realidade. Quem pôde, quem teve algum dinheiro se adaptou com alternativos, com outros modais. E agora, quem não tinha antes, continua não tendo e perecendo aí 2, 3 horas nas paradas de ônibus. Aguardamos ainda, então, que haja um desfecho positivo, o que é lamentável, porque pelo que a gente ouviu aí e pelo que a gente viu, Estado está querendo contribuir, alguns gestores falaram aí dos empresários, alguns empresários poderem até acordar com essas propostas, mas infelizmente eu não tenho uma perspectiva muito boa em cima dessa resposta não. E nós precisamos de uma resposta com urgência. Vou relembrar você de casa que nos acompanha pela Udia TV, acompanhando o nosso quadro Política do Dia, quais foram as recomendações apresentadas em relatório da CPI do Transporte Público de Teresina, que foi desenvolvida pela Câmara Municipal de Vereadores. A primeira, quebra emergencial de contrato, quebra imediata de contrato por uma não prestação de serviço do que foi acordado em termos de licitação pública. A Câmara recomendava isso e também recomendava uma licitação emergencial imediata para que o serviço de transporte público voltasse a ser ofertado à população teresinense. E, Rafael, mais uma vez, por gentileza, bota no ar para a gente os termos da contraproposta que foram ofertados pela Prefeitura Municipal de Teresina. Lembrando que ontem o prefeito Dr. Pessoa havia informado que daria 24 horas para que os empresários pudessem se manifestar se têm condições ou não, ou se aceitam ou não esses termos. Gratuidade para o transporte de estudantes de escola pública municipais, entre outras tarifas sociais. Ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado. Efetivo funcionamento do sistema de integração. Revisão no valor das tarifas cobradas aqui na capital do estado do Piauí. Obediência à vida média dos veículos e de sua utilização. Ônibus em bom estado. Controle de bilhetagem eletrônica. Retorno da circulação de frota prevista na ordem de serviço da S-Trans. 48 horas a partir da notificação para se manifestar sobre esses pontos. Mais uma vez, nada do que foi levado em consideração, que foi desenvolvido no trabalho da CPI, e eu vou realmente destacar este ponto, porque nós da imprensa acompanhamos com muito zelo todas as tratativas, as oitivas, ouvimos todos os envolvidos neste processo de CPI e realmente muita coisa se veio às claras, Tássio Cruz. Muita coisa foi elucidada, foi apresentada à sociedade como justificando os problemas do setor de transporte público da capital do estado do Piauí. Nada foi considerado em primeiro momento, lembrando mais uma vez o nosso sentimento de indignação, porque se era para apresentar esses termos de contraproposta, deveria ter sido feito isso lá dentro do prazo de 100 dias que o Dr. Pessoa estava falando por aí, que era muito fácil resolver toda essa problemática em 100 dias. Nos aproximamos dos 300 dias e nada foi feito. Infelizmente, é o que nós temos a apresentar para a população, uma entrevista coletiva muito fugaz, que não trouxe de fato muita coisa prática para solucionar os problemas da vida do teresinense, Tássio. Se a gente observa esses pontos aí que foram indicados na contraproposta, todos eles
já são conhecidos de COI salteado pelo cidadão. E pedidos pela população. Qual é o cidadão que não quer um ônibus com Wi-Fi, um ônibus com ar-condicionado, um ônibus novo? São coisas, Lívio, que estavam na licitação de 2015. Ou seja, o prefeito levou 9 meses para mostrar pontos que estão em vigor numa licitação que foi feita em 2015. Então assusta, assombra a falta de conhecimento. Parece que não domina-se o tema. E a gente, como jornalista, a gente vive de observar, né, Lívio? Quando estávamos indo para a coletiva do Dr. Pessoa, eu, Eliezer, pessoal da equipe da TV O Dia, nós paramos ao lado de um ônibus ali, um veículo de transporte público, próximo à Praça da Bandeira, um ônibus entupido, muito lotado. E eu ficava refletindo até quando essas pessoas continuarão sendo humilhadas pelo transporte público. É lamentável que a gente tenha a prefeitura, depois de 9 meses, apontando o que já estava em licitação em 2015. Então, vamos aguardar, ver a resposta dos empresários, mas alguns pontos positivos, se é que se pode observar, nós já observamos. Alguém conseguiu remover da ideia do prefeito de municipalizar o transporte. Ele já revelou que a possibilidade de municipalização não existe mais. A gente disse aqui ontem que seria trágico para o nosso sistema se ele fosse municipalizado. Outro ponto importante a se destacar nessa coletiva de hoje. O prefeito e o vice-prefeito Robert Rios, secretário de Finanças, usam um tom de diálogo, um tom de discussão com os empresários e tentam chegar até esse ponto comum. Mas preocupa, depois de tanto tempo, a prefeitura apontar algumas cláusulas que já estavam na licitação em 2015, ou seja, nós passamos 3 meses quase de CPI, passamos 9 meses de gestão para se chegar a uma conclusão que eu, você, o amigo telespectador, qualquer cidadão já sabia que era necessário. Então, preocupa esse ponto de falta de proatividade, falta de capacidade de tomar decisões da Prefeitura de Teresina, que mais uma vez não decide, posterga e passa para o empresário o poder de decisão. Vamos aguardar e ver a resposta dos empresários nos próximos dias. Muito bem observado, Tássio Cruz. Mais uma vez a Prefeitura está terceirizando a sua responsabilidade, porque estava muito claro, era só observar, ler a licitação de 2015, que realmente essas propostas de teor até infantil poderiam ter sido apresentadas antes e não terem obrigado o teresinense a se humilhar, gastar o que não tinha com transportes alternativos ao transporte público, que é um direito do nosso cidadão teresinense. Era só ter lido a licitação, Prefeitura Municipal de Teresina, e não obrigar a nossa população a viver esse tipo de situação. Eliezer Rodrigues, que vergonha. Exatamente. Por que tanto tempo se passou? Por que providências não foram tomadas anteriormente? Inclusive, eu cheguei na coletiva, Lívio, a questionar diretamente ao prefeito se a CPI, se o resultado, as recomendações que partiram da Câmara Municipal influenciaram de alguma forma. E simplesmente o prefeito desconversou, mudou ali o assunto, o foco da resposta e deixou claro que realmente a Câmara Municipal, movida de toda boa intenção, com todo o seu aparato, fez um trabalho em vão. As recomendações de rompimento do contrato ou de abertura de uma licitação emergencial não foram contempladas pela Prefeitura Municipal de Teresina, que insiste nesse modelo problemático. Agora fica ainda maior o ambiente de incertezas, porque os empresários, o CETUT, vai se manifestar se aceita totalmente os 8 pontos, se aceita parcialmente, que pontos podem ser retirados, de que forma eles vão reagir. Tudo isso ainda é uma incógnita que pode aprofundar essa crise do transporte coletivo na cidade de Teresina, né? Então, assim, não é possível estipular um prazo para resolver esse problema. Ainda há muita negociação, articulação. O prefeito chegou a dizer que há plano B, caso os empresários rejeitem essa proposta inicial. Agora, qual é esse plano B? Isso não foi revelado à imprensa. Enfim, não se tem uma segurança no controle dessas negociações. Não há algo firme, não se transparece aquela altivez que a população
tanto espera, a população que mais sofre, que mais precisa do transporte público aqui na capital. E se estamos falando de uma negociação, essa é a contraproposta da Prefeitura Municipal de Teresina, que nós subentendemos que se realmente está sendo apresentada aos empresários, os empresários teriam também o direito de dizer se tem condição de cumprir agora com o que está sendo apresentado a eles, apresentar um cronograma, sei lá, mas os empresários deveriam ter voz também de falar e de apresentar a sua postura. Tássio e Eliezer, que estiveram nesta coletiva, em algum momento a Prefeitura Municipal de Teresina revelou que está disposta a manter o diálogo, porque é esta a grande questão. Se parece que este problema era muito simples e seria resolvido com um simples diálogo, isso no início do ano, é importante saber, a Prefeitura em algum momento manifestou o desejo de continuar conversando, ou se os empresários não aceitarem isso aqui, é como se fosse uma faca no pescoço. Ou aceita ou não aceita. O que vocês sentiram? O prefeito Doutor Pessoa, Lívio, como o Eliezer comentou, falou em um plano B, só não quis dizer como é esse plano B, caso os empresários não aceitem. O secretário Robert Rios falava em não transformar a prefeitura em delegacia de polícia, em Ministério Público, dando a entender que vai dialogar com esses empresários. Porém, em todos os momentos em que a prefeitura senta à mesa, os empresários não sentam a essa mesa para discutir. Essas reuniões são feitas em bastidores, a informação que a gente tem é que são feitas em bastidor. Eu conversei com representantes do CETUT, a informação é que o órgão aguarda uma notificação oficial. Então o CETUT não estava lá, né, Tássio? Não estava e aguarda uma notificação oficial. O órgão aguarda que essa documentação oficial chegue até ele para que possa se manifestar. Além desse documento com 8 pontos, a Prefeitura apresentou hoje também uma nota de esclarecimento que foi distribuída ali para nós jornalistas, em que a Prefeitura tenta esclarecer toda essa história complicada da crise no transporte e tenta justificar o porquê de chegar a esse ponto. Mas é preocupante que o órgão mais importante na gestão da nossa vida, do nosso dia a dia, não tome uma atitude de fato, não defina, não decida. Mais uma vez, passa para as mãos do CETUT a decisão e cabe ao CETUT decidir ou não. Então, fica parecendo que a Prefeitura teme tomar uma decisão, teme resolver a situação pelo que pode acontecer ou judicialmente ou pela análise da população. Mas o CETUT hoje, dentro dessa mesa de negociação, não participou e o órgão aguarda oficialmente que seja oficiado essa documentação para que possa dar a sua resposta. Lembrar, Lívio, que a principal reivindicação dos empresários do CETUT é a regularização dos pagamentos dos subsídios. E não foi tratado Eles, isso. por uma só voz, reivindicam constantemente a atualização desses pagamentos que estão aí na ordem de 7 milhões de reais devidos pela Prefeitura às empresas referentes só ao ano de 2021. Subsídios gerados ou devidos pela atual gestão. Não dá nem para colocar na conta de anos anteriores, de gestores anteriores. Agora, o vice-prefeito, que também é secretário de Finanças, Robert Rios Magalhães, afirmou que só vai fazer qualquer tipo de repasse ou pagamento após uma auditoria. Uma auditoria criteriosa deve acontecer por parte especialmente do Tribunal de Contas do Estado. É o tribunal que vai validar qualquer tipo de pagamento, repasse, que vai calcular, mensurar, vai deixar realmente dentro da lei qualquer pagamento da Prefeitura a essas empresas. Edna Marcel, não estou defendendo empresário porque realmente eu sou um leigo, não me entendo muito de transporte público, mas o que eu consigo compreender como cidadão teresinense é justamente essa questão. Nesses termos, olhando apenas para o lado da necessidade da Prefeitura Municipal de Teresina, sem considerar, sem chamar para negociação, para conversação, o outro lado e dando um prazo de 48 horas para uma manifestação, se aceita ou não, isso não é contraproposta, isso é imposição. Fica difícil. Se desde o início se fala em negociação, e onde existe uma dívida, onde existe quanto pagar a dívida, o valor, embora tenha essa história de não vou pagar de gestões passadas, né? Prefeito, se não me engano, me corrijam vocês que estavam em loco, não se responsabilizará por pagamento de gestões passadas, mas por essa. Mesmo assim, fazendo todas essas colocações, é negociação.
é análise ponto a ponto. São, como vocês mesmos citaram, reiteraram o que foi dito antes, pontos que todos nós estamos cansados de saber e a população também já estava cansada de querer, de reivindicar algumas dessas propostas. Então, é claro que numa situação dessa, o que se tem que fazer é sentar à mesa, se discutir realmente, saber através da imprensa ou de divulgação não é nada oficial. Então, os empresários, também não estou aqui defendendo ninguém, estamos aqui falando de fatos, eles têm que analisar juntos, ponto a ponto, dar sua resposta, mas tem que saber na prática como tudo isso vai ser feito. Então, eu acho, não tenho certeza que é quase impossível em tão pouco tempo, e eu acho que os gestores também têm essa certeza, já que demoraram tanto para chegar até aqui e apresentar o que nós estamos vendo, que os empresários não vão ter como podem até responder, mas não a contento, todos os pontos que foram colocados. Minha aposta é que é uma questão que vai ser judicializada, porque a Prefeitura Municipal de Teresina desconhece princípios básicos da administração pública, como o da impessoalidade. Se foi uma dívida gerada em nome da Prefeitura, cabe ao gestor atual responder por essa dívida, ir para uma tentativa de negociação, dizendo que só paga do momento que eu assumi para frente. Isso, de certa forma, é totalmente lógico, fere um dos princípios básicos da administração pública, que é o da impessoalidade, que garante que, se foi feita uma dívida em nome da Prefeitura Municipal de Teresina, quem responde é o gestor atual, não importa os gestores passados. Se vai se responsabilizar judicialmente um gestor passado, aí é uma outra questão, mas é um princípio básico da administração pública que, se eu, leigo em administração pública, conheço, imagina o prefeito ou os secretários que estão à frente do Palácio da Cidade. Infelizmente, estamos diante de uma prefeitura, de uma administração amadora, que não sabe o que faz e que, por isso, é alvo de diversas críticas. Gervásio Santos foi candidato a prefeito de Teresina nas eleições de 2020. 9 meses após a eleição de Dr. Pessoa, ele avalia essa gestão à frente do Palácio da Cidade. Vamos acompanhar o que ele tem a dizer. A mesma coisa, tiraram meia dúzia para botar 6, porque quem manda no sistema de transporte, que está totalmente colapsado, ainda continua sendo o SETUT. Não existe planejamento urbano, nós estamos órfãos de administração municipal. Esse governo do Pessoa, do MDB, que chegou aí, chegou para não dizer nada. Então, nesse exato momento, Teresina vive apenas da população que produz. É necessário a gente também dizer basta para essa administração e construir uma outra administração voltada e subordinada ao Conselho Popular. O senhor acha que falta comando na atual prefeitura, está desorganizada? Cada um ali tem seu nicho, tem seu grupo. Tem Misco, o Robert John, né? O próprio Pessoa, o Pessoinha, ou seja, ninguém manda, ninguém administra a cidade e todo mundo quer administrar. Na minha casa, existe um ditado que quando muita mão mexe a panela, ou sai doce ou sai salgado. Não sai muito bem. Aproveitando o tema, Pedro Laurentino, da Unidade Popular, também que foi candidato à Prefeitura de Teresina em 2020, avalia negativamente a gestão do Dr. Pessoa. Acho que nenhum teresinense está contemplado. A prefeitura mudou e, ao que tudo transparece, mudou para pior. Transporte público não tem. O prefeito disse que em 3 meses daria solução. Nós já estamos com 9 meses e não tem solução nenhuma. O povo não tem como andar, não tem como se locomover. Quis acabar com a cultura teresinense também. Houve uma reação em massa dos agentes culturais e ele recuou. Então o prefeito tem que descer do palanque e começar a governar. Enquanto isso, a população sofre ainda mais. Só sofrendo, além de sofrer pela situação econômica geral do país, do desemprego, dos baixos salários, da caristia, está sofrendo com as questões de Teresina, né? A população não tem como se locomover. Isso aí, quer dizer, quem não tem dinheiro para ter o seu carro ou a sua moto, está sofrendo a dificuldade de se locomover para ir para o trabalho. Não dá nem para dizer que é um discurso puramente oposicionista, hein, Tássio Cruz? Porque, de certa forma, é o que a gente vive. É lamentável que se tenha, 9 meses depois, um cenário que parece de campanha, como bem disse esse candidato
da Unidade Popular, o doutor Pessoa parece que não desceu do palanque ainda, né, Lívia? Ele continua atacando os seus candidatos que perderam para ele na eleição. É uma bateria... Gestões passadas também são alvos de crítica. Gestões passadas, uma bateria de inaugurações que soam muito mais como manutenção, né? Limpeza, pintura, e ele inaugurando como se estivesse em eventos de campanha, né? Então é complicado porque a gente, o discurso dos dois encontram muito bem o que nós estamos vendo na prefeitura, né? É muita gente para mandar, mas pouca gente para de fato administrar, né? Hoje até teve um caso curioso no bastidor da coletiva, o doutor Pessoa falando, né? Algumas pessoas especularam que eu estava desentendimento com o João Henrique, com o Robert Rios, mas só ele falou na coletiva, um fato curioso, enquanto era discurso. Ou seja, parece que tem muita gente para mandar, mas de fato pouca gente para gerir a nossa cidade, que é o mais importante. Beleza? Sim, com certeza, Lívio, nós observamos aí a análise de ex-candidatos à Prefeitura de Teresina, líderes partidários que apresentaram também à sociedade um projeto de governo, que participaram de debates, que mostraram que conhecem as demandas da cidade de Teresina, que colocaram um modelo de administração ao dispor do eleitorado. Enfim, não venceram as eleições, mas têm conhecimento técnico-político para avaliar a gestão atual. E o resultado dessa avaliação é negativo, é de reprovação. A Prefeitura de Teresina realmente tem deixado a desejar, demandas básicas não estão sendo supridas, obras paralisadas com recursos garantidos, problema do transporte aí, já martelamos muito em cima desse assunto, não se resolve, não há perspectiva de solução. Enfim, o povo de Teresina hoje acumula uma insatisfação, um arrependimento, um sentimento de tristeza e incertezas que realmente abalam ainda mais o nosso povo. Edna Maciel, não sei você, mas essas palavras do Eliezer realmente doem de ser ouvidas. O básico não está sendo cumprido na capital do estado do Piauí. Teresina, cidade com quase 1 milhão de habitantes, a cidade mais forte politicamente falando, economicamente falando do nosso estado, o básico não está sendo cumprido. E o povo, Edna? O povo sabe e deve ter consciência do que está acontecendo. Afinal, está vivendo na pele. E o povo também sabe dar as respostas, Lívia, principalmente quando sofre dessa forma. Creio que, aos poucos, infelizmente, bem aos poucos e sofrendo, o povo dará uma resposta. Essa resposta são as urnas, são as escolhas. Quando você quer mudança, só exemplo bem dentro da nossa casa mesmo, quando você faz uma mudança e ela não tem a resposta que você quer e você olha e você não gosta, você muda novamente. Então, eu acho que o povo vai dar a resposta mais à frente e, por enquanto, só pode esperar no sofrimento, um sofrimento nas altas temperaturas, nas ruas, calçadas quentes. A gente que tem ido muito na rua fazer matéria também sobre o BR-Obró, sobre as altas temperaturas, eu pude ver o sofrimento grande de gente que nem sempre tem dinheiro para estar se refrescando com um din-din, com água de coco, enfim. Todo mundo penando no meio da rua. Então, tantas discussões, vou repetir aqui, dinheiro gasto, porque uma audiência pública é uma audiência pública, existem gastos também, no mínimo do deslocamento das pessoas que vão até lá, do tempo e a cobertura de toda a imprensa. Para agora, a gente está nesse ponto de novo. A gente parece que está voltando para o mesmo ponto. E cidadania que é bom, nós não estamos vendo, mas a população está vendo o que está acontecendo e creio que a própria população, que são os eleitores, vão dar a resposta daqui a algum tempo. Também tenho essa mesma impressão, Edna Maciel. Parece que estamos em janeiro de 2021, quando olhávamos com expectativas, mais uma vez, de que fosse feito alguma coisa para dar uma resposta às demandas populares, mas o povo continua sem ônibus, sofrendo, sem dinheiro e sem respeito. E desculpe acrescentar, né, Lívio, desculpe lhe interromper, mas disse o prefeito que na segunda-feira espera
que as coisas voltem ao normal ou voltem a funcionar. Como assim na próxima segunda-feira? Alguém diga para ele que não é mágica, é administração pública e que precisa de alguém para responder, é claro, positivamente e também negativamente às consequências que são dos atos que são tomados em prol de uma sociedade. Alguém conte para o prefeito. Prefeito, o senhor está ouvindo aqui da Udia TV. Não é mágica, é trabalho, é administração, é trabalhar. A gente não pode fechar um bloco de hoje sem falar de eleições 2020. O deputado estadual Nerinho, do PTB, confirmou que ele e sua companheira de partido, Janaína devem mesmo deixar o partido até abril do próximo ano. Ambos estão em rota de colisão com o presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, que proibiu que os parlamentares do PTB se alinhem a qualquer legenda de esquerda em território brasileiro. Tanto Nerinho quanto Janaína buscam uma filiação, uma sigla para se filiar. Nos bastidores, os parlamentares dialogam com o PSD e com o MDB. O PT teria fechado as portas para ambos por uma estratégia eleitoral. O político confirmou que ele, no caso Nerinho, e a companheira Janaína sairão juntos do PTB. Tássio Cruz. Até conversávamos aqui na redação, né, Lívio? Fica até difícil para os PTBistas se articularem, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, preso, e mesmo assim segue essa definição para os estados. As informações que a gente tem de bastidor é que os dois devem sair juntos e podem ir para o mesmo caminho. Nerinho, que ainda acredita na possibilidade de João Vicente participar dessa chapa governista, estar ao lado de Wellington Dias, mas ficou inviável, ficou completamente impraticável essa aliança pelo PTB, uma sigla que já foi uma das maiores do estado, já teve o maior número de prefeitos e que hoje definha. Resta ao PTB um vereador na Câmara de Teresina, Bruno Vilarim. Ok. Eliezer Rodrigues, como é que você observa esta tentativa dos PTBistas ou ex-PTBistas marcharem juntos para um novo destino político? Esperada, Lívio Galeno. O Diretório Nacional, quando emite uma resolução tão restritiva, já deve medir as consequências. Aqui no Piauí, especialmente o PTB, está na base do governo do estado. O deputado Nerinho tem indicações importantes no primeiro escalão, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A deputada Janaína está como secretária de Infraestrutura. Então são dois aliados de primeira hora, muito bem contemplados estruturalmente, politicamente, pelo governo do estado. Então, assim, dificilmente eles iriam abrir mão dos resultados dessa aliança, que são promissores, por uma questão partidária, por uma regra tão restritiva do Diretório Nacional. Então, natural mesmo, a consequência esperada é que tanto o deputado Nerinho como a deputada Janaína e, por consequência, outras lideranças PTBistas migrem para uma sigla que permaneça firmemente, fielmente na base do Palácio de Karnak. Então, é aguardar para saber que sigla será essa. Pode ser o PT, pode ser o PL, enfim, partidos aí na base são diversificados, muitas são as alternativas. O fato é que o alinhamento deve permanecer, porque realmente é firme, é consolidado. Só para a gente encerrar o nosso quadro de hoje, olha só, Edna, o que a gente já vinha destacando acontecendo na prática. Enquanto uns rejeitam a vaga de suplente de senador na chapa petista, outros fazem a questão de indicar esse nome. O deputado federal pelo PL, Fábio Abreu, garante que o partido quer indicar este nome de suplente nas eleições de 2022 e ele já tem até o perfil desejado. Vamos acompanhar. O Partido Liberal hoje é um partido que tem a sua representatividade atualmente com perspectivas de, inclusive, aumentar essa representatividade, seja no nível federal ou no nível estadual. Então, se é um partido consolidado, se é um partido grande no aspecto estadual, ele precisa ser reconhecido por isso. Então, nós estamos aqui fazendo esse pleito junto ao governador, logicamente dentro de um diálogo, dentro de uma conversa muito tranquila e franca, mas com mostrando exatamente essa face do PL, que é um partido grande e que merece ser respeitado como um partido grande. E por isso que nós temos esse pleito e vamos, sem dúvida nenhuma, buscar a confirmação desse pleito junto ao governo do estado. Quem possivelmente seria indicado? José Amaury ou outro nome? Só, tem vários nomes, né? Tem o Amaury, que é uma pessoa que a gente fez esse convite para que viesse primeiro ao nosso partido e a partir daí
tratarmos desse assunto. Mas temos outros nomes também que poderão ser apresentados. O que é importante é primeiro a gente buscar essa indicação e depois o nome ser apresentado ao governador Wellington Dias. Uns não querem, outros vão lá e tentam conseguir para si, Edna. Isso aí, né? É em busca da robustez, em busca de uma vaga, em busca de estar ao lado de quem se aposta que tem chances de vir a ter realmente êxito nas próximas eleições. O deputado Fábio Abreu, que sempre teve afinidade com o governo Wellington Dias, foi secretário de Segurança, enfim, querendo levar o PL a crescer ainda mais, né, a ter mais espaço e a estar lá nessa vaga, né, estar lá garantindo. Mas uma coisa de cada vez, como o próprio deputado colocou, né? Primeiro, as conversações com o governador Wellington Dias, com a base governista, e depois, então, a indicação de um dos nomes citados. Também temos que aguardar. Desculpa, Edna. Elias, é interessante até observar o otimismo do Partido dos Trabalhadores, que de certa forma já trabalha, já leva como uma proposição quase que dada como certa, uma saída de Wellington Dias para disputar o Senado, uma possível eleição dele. De certa forma, essa vaga de suplente é bastante desejada, porque tivemos uma experiência muito semelhante na época que o governador saiu para ser candidato ao Senado, foi eleito e depois retornou 2 anos para disputar novamente o governo do estado do Piauí, deixando Regina Souza em seu lugar. Esta vaga de suplente de Wellington Dias é muito desejada, porque de certa forma é dada como certa pelo PT. Lívio, e há uma outra perspectiva bastante ousada. Outro dia nós debatemos aqui sobre a importância de se conhecer os suplentes, os vices, porque em alguma oportunidade eles podem assumir a vaga, o cargo titular. E hoje no campo da esquerda, o governador Wellington Dias é um expoente nacional. Se acontecer de um candidato da esquerda foi eleito à presidência da República, as chances do governador Wellington se tornar ministro são reais. Então, seria uma outra possibilidade do suplente assumir uma vaga no Senado da República. Enfim, são situações hipotéticas que envolvem aí múltiplos fatores, mas que são consideradas nas articulações. Tássio Cruz, e ninguém entra em uma disputa para perder, tem que ser otimista mesmo. E o PSD, curiosamente, não quer nem saber dessa vaga, né, Lípio? Você falava sobre isso, o deputado Georgiano já disse que não tem nem conversa, o PL pleiteando, o PL fica ali entre os partidos maiores, o que mais tem possibilidade de fato. E se lembrava na história recente, né, Lívio? A atual senadora Eliane Nogueira, a vice-governadora Regina Souza tiveram anos de mandato no Senado através da suplência. Então, é uma vaga que pode sim ter uma perspectiva grande de poder e por isso o PL sai na frente, o PL dá o primeiro passo para tentar buscar essa cadeira que o PSD não quer ver nem pintada de ouro, essa vaga de suplência ao Senado. Eu acho que é bom começar a mudar de opinião, só opinião minha. Tássio, obrigado, boa tarde para você. Um grande abraço, Lívio, um grande abraço a todos os amigos telespectadores e até amanhã. Elias, obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, até amanhã. Edna Maciel, aquele abraço, boa tarde. Boa tarde, um abraço forte a todos, principalmente a quem nos assiste. Política do dia.